Você sabia que sexta-feira, foi sexta, né? Quinta, jogo do Brasil, o Thiago falou, né, todo empolgadão, não, os jogadores que atuam no Brasil fizeram os gols. Eu falei, porra, os caras que já atuam no Brasil, mas eles atuam aqui, isso não demonstra a pujança dos clubes brasileiros. São dois caras que estão aqui porque tem um investidor que comprou o Botafogo e traz esses jogadores. E traz para fazer a roda girar. E não é errado, isso é legal. Ele pode fazer isso. Ninguém está dizendo que é errado. Ele pode levar para o Lyon, para um outro clube, vender. Tanto um que estava nos Estados Unidos, o outro estava na Europa. Eu minto. No caso, um estava no Catar, os Estados Unidos é o Almada, e o outro na Europa. Então eu falei, isso é meio que o mundo fantasioso das SAFs. O que eu quis dizer com isso? Não é uma opinião, uma constatação. O Botafogo, em condições normais, não teria como contratá-los. Simples assim. Então, eu acho que isso é um pouco de uma fantasia do mundo das SAFs. As SAFs criam uma situação que os clubes não têm condição de fazer. Então, eu concordei com tudo que o Thiago falou, adorei aquele discurso inicial dele do programa, indignado com a seleção brasileira, elogiei, mas falei, isso aqui eu discordo. Os caras, para variar, tiram do contexto do programa e tratam como se fosse um ataque ao Botafogo, nada com isso, não tem nada contra a SAF do Botafogo, eu não gosto da lei das SAFs. Isso eu sempre falei. A lei das SAFs eu não acho correta, por quê? Você não precisa quitar sequer uma parcela maior das dívidas do clube para comprar um clube. O certo, na minha opinião, seria, o clube deve 1 bilhão, sei lá, vai pagar todas as dívidas de curto prazo, ou todos os ex-funcionários que ganham pouco, de repente não receberam, ganham menos salário. Sei lá, tem que ter uma maneira do cara comprar o clube, mas limpar as dívidas, né? E aí ele compra o clube. Não, ele paga depois. Tem uma série de situações. Eu não acho essa lei correta, eu acho ela injusta com os credores daquele clube que se endividou e que aí vira empresa e tem dinheiro para jogadores, mas não tem dinheiro para pagar a dívida. Então, acho que o investidor brasileiro, estrangeiro, não importa, deveria investir para valer. Compra o clube, paga a dívida, não fosse uma empresa mesmo já, e tocasse a vida. Enfim. Como fez a Red Bull com o Bragantino. Ele tinha um passivo de 460 milhões ou qualquer coisa assim, e foi a primeira coisa que eles pagaram. Pagaram o passivo. E assumiu o clube. E aí deram uma diferença lá para a família Chedir, não sei nem. Não estou nem falando que foi por fora, não. Deu mesmo, tudo certinho. Tudo certo. Era uma negociação e aí todos os passivos foram. Depois que acertou o valor da compra, eles quitaram todos os passivos, fazia parte do negócio. Do negócio. Quitar os passivos. Eu acho que é mais justo. Porque se eu fosse um ex-funcionário, um ex-jogador, um ex-técnico de um clube que vira SAF, eu ficaria muito incomodado de ver grandes contratações e eu não recebo o meu dinheirinho. O Mano Menezes já fez reclamações explícitas, públicas, com relação ao Cruzeiro, né, dizendo que não sei quantas pessoas, 100 pessoas, né, a situação dele, reclamando bastante. O Mano reclama bastante sobre isso. E aí foi transformar aquilo como se fosse um absurdo. Não é absurdo nenhum, amigo. Coisa mais normal do mundo. Não é nem uma opinião, uma constatação. Ah, mas na Inglaterra é diferente. Se o Abramovich, vamos voltar no Abramovich, contratava jogadores para o Chelsea, não era para revender, era para o Chelsea. É para jogar lá. Não é para fazer trampolim dali para outro lugar. Aqui, o que você tem nas SAFs são investidores que querem, que não é errado, fazer negócio. Então, cria uma falsa sensação de pujança que o futebol brasileiro não tem. Alguns clubes têm essa força, outros não têm. Vivem um mundo meio que de fantasia porque tem um investidor. Isso que eu quis dizer é a minha opinião. E não mudo. Isso não é ataque ao Botafogo, não é ataque à SAF do Botafogo, é uma constatação. Ou alguém vai me convencer que o Igor Jesus e o Luiz Henrique estariam no Botafogo não fosse a entrada de um investidor que coloca dinheiro ali e contrata os atletas. Não estaria no Botafogo. Mas, Mauro, por ele colocar o dinheiro, eles não são jogadores do Botafogo? Nisso eu acho assim... Não, eles são jogadores do Botafogo. Mas vamos lá, vamos no contexto. No contexto do programa que aconteceu, você enalteceu o fato de jogarem no futebol brasileiro. E que aí tem que chamar jogador que atua no Brasil e tal. Aí eu falei, nesse caso, né, eu discordo porque eles jogam aqui, só jogam aqui, porque o Botafogo vive uma situação que é uma situação de uma SAF. A SAF, ela traz um mundo de fantasia, que não é a situação real do clube. Ela transforma. Gente, é uma varinha mágica. O cara chega lá, pim, e de repente o clube que está quebrado está contratando grandes jogadores. Como é que se faz isso? Mas só dessa maneira. Botafogo, entendeu? Eles estão no Botafogo no momento. Eu acho que até por isso pode ter gerado toda essa polêmica. Sim, não, tirou a polêmica porque as pessoas tiram do contexto. Porque o cara não pega o início do programa, o que você falou e o que eu falei e por que falei. Está no contexto. É um debate entre nós aqui, uma conversa. O cara tira só aquele trecho como se fosse uma coisa falada de graça, gratuitamente. Não foi isso. Estava dentro de um contexto. Isso se faz porque os caras que fazem isso são covardes. São covardes, são desonestos, são pessoas vis que fazem isso. Alguns são vampiros que não têm relevância nenhuma na profissão
e que aproveitam esses momentos para dar uma narrativa própria e ganhar um pouquinho de audiência ali e tal. E eu fico feliz porque ajudo indiretamente esses elementos a pagarem as suas contas, a não ter que o garantidor, né, pagar lá o aluguel deles, eles mesmos podem pagar. A gente acaba ajudando. Se as migalhas os alimentam, eu fico feliz com isso. Desde que não ultrapasse o limite, um determinado limite. Existe um limite para tudo. Mas o que foi dito foi isso. Assim, nada contra o Botafogo, a SAF e tal, tudo bem. Problema nenhum. A questão é, isso para mim não é demonstração de pujança do futebol brasileiro. Eu poderia até discutir também a questão dos times da Inglaterra e tal. Também tem um mundo meio fantasioso. Claro que tem. O Newcastle. O Newcastle é o quê? O Newcastle é um time que brigava para não cair, caía, voltava, ficava ali, meio da tabela para baixo. Aí entrou o dinheiro saudita e já deu um salto. E só não deu um salto maior por conta do fair play financeiro. Senão teria feito mais contratos. O PSG. O PSG também é uma coisa maluca, artificial. A gente fala isso várias vezes. O Newcastle chegou à Champions League. Chegou à Champions League de cara, assim, rapidamente. Esses clubes são clubes artificiais, na verdade. Times, né? No sentido, não artificiais, mas a sua força é artificial. Né? Agora, casos como o do Chelsea, por exemplo, quando eu estou Abramovich, eu vejo uma diferença. O cara contrata para o time. Transformou o time num time grande. Campeão europeu, em 2 oportunidades. Campeão inglês, várias vezes. E de outros títulos lá dentro do país. É diferente de quando o cara contrata e depois vende, você vê. No caso do Botafogo, quem se destacou? Jefinho, Lyon, voltou, mas foi para o Lyon. Adrielson, foi para o Lyon e voltou, mas foi para o Lyon. O Lucas Perry foi e ficou, está lá no Lyon. Outros tantos, até o Segovinha, foram para o Molenbeek, da Bélgica, também é o clube da holding. Então, é um outro modelo. Então, esses jogadores que passam pelo Botafogo hoje, eles passam por aqui e vão para outro clube em algum momento. Porque o intuito é esse, não é errado. Então, para mim, isso não é demonstração de pujança do nosso futebol. Isso é um reflexo de um momento em que um determinado clube vira SAF. Se você pegar ali os documentos oficiais da CBF, aparece SAF Botafogo, SAF Vasco. Aparece o nome oficial. Sociedade Anônima do Futebol Botafogo. É assim. É isso. Foi isso que eu falei. Agora, quando tira do contexto, para dar uma narrativa falsa e tentar com isso criar uma celeuma, né? Teve até jornalista experiente que eu conheço e respeito embarcando nessa na onda de torcedor boba. Pelo amor de Deus. Aí é demais, né? Aí é muita... Nossa, é muita mediocridade. Tipo o que você está falando... Eu nem entrar nesse assunto, porque eu vi, claro, que repercutiu. E você sabe por que repercutiu, né? Foi por causa do texto. Mas isso aí me deixa feliz, porque no dia que ninguém ligar para aquilo que eu falo, e eu for relevante, eu vou me aposentar. Enquanto eu faço os meus comentários, escrevo os meus textos, as minhas opiniões, e alguém... Ele entendeu mal, né? Entendeu mal, mas tudo bem, não tem problema. E foi irônico, foi sarcástico, mas não foi agressivo. Achei até de bom humor, Não achei ruim, achei até engraçado. Mas no dia que ninguém ligar para o que eu falo, no ano passado, o ex-presidente do Corinthians foi numa coletiva e falou meu nome do Rodrigo Capello, por conta das nossas críticas às finanças. Eu acho ótimo. É um sinal de que o que a gente faz é relevante ainda. Né? Então, enquanto o meu trabalho tiver relevância, tudo bem. E quando estiver incomodando o dirigente de futebol, melhor ainda. Por bem ou por mal, para que eles reflitam, para que eles corrijam os seus erros. É isso que a gente quer. Com respeito, sem ataque, sem ofensa, sem nada, como deve ser. E não tem ofensa. Eu achei até a postagem dele divertida, dei risada. Não achei ruim, não. Achei engraçado. Mas só acho que ele não entendeu também. Não sei, talvez pelo idioma, ele não fala português, ou porque alguém vendeu para ele de outra maneira. Mas está tudo em casa, tudo bem. Aliás, um abraço e congratulations para John Textor, então. Olha, em cima do que você está falando, o presidente do América, o Marcos Alum, ele acabou de dar uma entrevista, pelo menos está postado agora, não sei se foi hoje ou ontem, para a Rádio Itatiaia, dizendo o seguinte, literalmente, está uma dificuldade em receber do Botafogo. Para receber uma parcela demora 60 dias. Para receber outra demora 90. Está sofrido. Estamos na Série B. Temos custos. Precisamos de dinheiro. Agora, de dívida antiga. Ô Flávio, mas entrando nesse debate, né, do Mauro, e aí é o que eu sempre falo do programa, né? Eu sempre falo isso do programa. Que bom que a gente tem uma equipe que não tem medo do que os outros vão falar. Eu acho que todos nós aqui, ninguém tem medo, e é por isso que eu acho que o programa é tão bom, né? Tão bom. E eu digo que eu admiro muito isso em toda a nossa equipe, inclusive no Mauro César Pereira. Agora, pelo debate mesmo, Mauro, não é sinônimo de pujança você ter um cara por trás que pode injetar dinheiro? Porque nesse aspecto eu acho que eu discordo um pouco de você, porque eu acho que qualquer clube gostaria de ter um Textor hoje por trás. Tipo, eu digo porque o botafoguense, eu tenho vários amigos, você também deve ter,
que estão falando. Ontem mesmo eu encontrei com um. E aí ele falava, cara, quando que eu ia imaginar que eu poderia chegar numa final de Libertadores? Eu nunca imaginei ver o Botafogo com a chance de chegar tão próximo a uma final de Libertadores. Nunca imaginei que eu ia estar disputando o título brasileiro, porque isso é até um questionamento aqui que eu faço, porque eu, nesse aspecto, eu discordo um pouco de você. Eu acho que é uma pujança financeira. O clube tem um cara por trás que pode entornar o dinheiro. Eu entendo o seu lado. Esse cara, primeiro, tem que pagar dívida, tem que pagar tudo o que aconteceu dos anos anteriores. Mas não é também, Mauro, um sinônimo de pujança você ter um cara que entorna o dinheiro e que faz o clube disputar títulos de expressão? Eu não vejo, porque, para mim, nesse momento, embora seja tudo legal e correto, o Botafogo é só uma ferramenta dentro de um grande negócio de um investidor. Tudo dentro da lei, tudo correto, tudo legal. Mas é uma ferramenta. Você tem um clube e você investe porque você põe o jogador aqui, tira dali, leva para cá, você é dono de vários clubes. Funciona assim. Então, não vejo aí. O objetivo fim é o Botafogo? O objetivo fim é fazer a holding funcionar bem. Eu acho que é. E vai o Botafogo se beneficiar como já está se beneficiando. Para mim, para mim, eu não vou falar do Flamengo porque aí vão dizer que você é clubista. Porra, vou falar o quê? Que o Flamengo está quebrado? Não está. Quando o Flamengo estava lá atrás, no buraco, é que os caras não têm memória, não me acompanhavam. Era porrada todo dia, cara. Na diretoria, todo santo dia. Eu e o Lúcio de Castro, então, nossa, e a Gabi Moreira cansamos de bater. Mas todo dia a gente batia. Todo dia falava. Contrata Wagner Love, não tem dinheiro. Ronaldinho Gaúcho, não tem dinheiro. Cansamos de falar daquela pataquada toda que era aquela gestão. Cansamos de falar sobre isso. Enfim, mas o Palmeiras, por exemplo, Palmeiras é um sinal de pujança. O Fortaleza é um sinal de pujança. Por exemplo, um time do Nordeste, um time aqui de São Paulo. O Palmeiras, teve uma ajuda lá do Paulo Nobre, mas ele não anda pelas forças do Paulo Nobre. E quando falam assim, não, porque tem a Crefisa. Se a Crefisa sair amanhã, o Palmeiras vai arrumar outro patrocinador igual ou melhor. O Palmeiras não depende da Crefisa. Ela vai tirar o patrocínio agora. Não depende da Leila. Não depende da Leila. O Palmeiras tem força bastante para ter grandes patrocinadores, tem uma torcida numerosa, está no principal mercado do Brasil. É um time hoje vencedor, com jogadores bons. Tem lá um estádio que gera muita receita para ele. É um coproprietário, mas não importa, né? É um ótimo negócio. O melhor negócio já feito na construção de estádio no futebol brasileiro foi o do Palmeiras. E isso é pujança para mim. Palmeiras, o Fortaleza, um clube do Nordeste, né? Você pega lá o PIB do Ceará e pega aqui de São Paulo, uma diferença brutal. Ele consegue competir de igual para igual, está lá em terceiro do Brasil. Isso é para mim a pujança. O Botafogo está numa situação que chegou, alguém botou ele e mudou tudo. A SAF do Vasco. Se não tivesse a 777 entrado nesse processo todo que ela está, talvez o Vasco tivesse assim a mesma coisa. Então, eu vejo dessa forma, não é ser contra, a favor, não se trata disso. Para mim é uma constatação. Eu não vejo nessas SAFs, que são assim, dessa transformação rápida, alicerce para se manter durante tanto tempo. Eu não sei quanto tempo isso vai durar. As pessoas não acompanham as informações. Vejam a situação do Lyon, que pertence à mesma holding. É complexa. O Bruno acompanha bastante futebol francês, sabe disso. Tinha que vender 100 milhões de euros para fechar o fair play, as contas, e não conseguiu. Parece que vendeu 40% né, da meta. Sim. Então deve ter dificuldades na próxima janela. Sim, quando o órgão regulamentador lá ele entra em ação. Né? E com vários problemas. E está mal colocado no campeonato francês também. Quer dizer, o Molenbeek, que é outro time da holding, caiu para a segunda divisão. O Crystal Palace não é o caso, que ele não é sócio majoritário. Ele tentou comprar o Everton, não conseguiu. Foi comprado por um outro americano. Enfim. Então, acho que é diferente. O modelo, para mim, é diferente. Eu vejo de uma outra forma. A SAF do Cruzeiro hoje é parecida com o que eu falei do Chelsea. Os jogadores não são contratados porque quer vender, negociar. Não é o que parece, pelo menos. Ele não é dono de vários clubes, ele comprou o Cruzeiro e quer fazer o Cruzeiro forte. É um outro modelo. O do Botafogo, não. É como eu vejo, mas isso não é ataque nenhum ao Botafogo, é só uma opinião. Gente, isso é uma coisa que eu aprendi no começo dessa profissão. Estou há 41 anos nela. Primeiro, você é repórter, não tem que dar opinião, tem que dar informação. No momento que você passa a ser um colunista ou passa a ser um comentarista, tem opinião, dê. Com responsabilidade, dê. Mas dê opinião. Eu tenho essa opinião. E uma opinião sobre o Botafogo, uma opinião sobre as SAFs do Brasil. E eu acho que esse debate deveria existir mais. Ele não acontece porque, ao invés do cara querer debater esse assunto e se aprofundar, ele prefere tentar comentar a opinião de quem tem opinião. Porque ele não tem culhão para falar esse tipo de coisa, então o cara faz isso. Tem dois exemplos aí que, acho que até dentro do que o Mauro falou, que acho que vale no debate.
que são grupos que já estão há mais tempo aí. O Grupo City e o Red Bull. Não me parece que o objetivo do Grupo City seja o Bahia campeão brasileiro. Pode ser daqui a pouco. Sim. Porque o único time do Grupo City que domina é o Manchester City. É o cabeça do grupo. O New York City já ganhou na Aliás, o nome do grupo já diz tudo, né? Já. Grupo City. Por quê? Que é do clube. É do o Manchester City. Então, assim, o time do Uruguai, o Montevideo Torque, não foi um time que eles compraram para ser campeão uruguaio. O Bahia, me parece que não, mas assim, é um grupo mais consistente, está há mais tempo aí. Como o Red Bull, também não me parece que o objetivo seja fazer o Bragantino ser campeão brasileiro, né? Campeão da Libertadores. Acho que é esse ponto, assim, a diferença no debate. O Pedro Lourenço, ele quer fazer o Cruzeiro campeão. Acho que o Textor até quer fazer o Botafogo também, pode fazer. E é importante para o negócio dele também o Botafogo. É o único clube da holding que está bombando é o Botafogo. Sim, é o único que tem chance de ser campeão. Sim. O Leão não. E pode ser campeão continental. Sim, pode ser. Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Acho que o Textor, ele tem um negócio para rodar com o Leão, com tudo, mas também ele quer o Botafogo campeão. E o custo talvez seja mais barato, né? Porque favorece o dólar. E a não existência do fair play financeiro. Perfeito. Os problemas que ele tem com o Lyon, por exemplo... Ele pode comprar um jogador e emprestar para o Lyon, e não entra na conta do Lyon. Exatamente. Então... A Leila está enlouquecida com esse negócio do fair play. Depois da compra, eu estava com ela no dia que o Corinthians anunciou o Depay. Nossa, essa mulher ficou doida. Ela falou que agora, ela sendo eleita, a primeira coisa que ela vai fazer é para a CBF, ela vai exigir um projeto de fair play financeiro. Existe, né? O César Grafietti fez e ele descansa numa gaveta da CBF lá. O projeto foi feito há anos. Encomendaram o Grafietti, acho que foi até antes do Edinaldo. Ele fez o projeto, entregou, mas não coloca em prática. Não coloca em prática. E isso seria muito importante, as pessoas custam entender, assim, para a solidez do futebol, e aí sim, a pujança do futebol, porque todo mundo vai ter que andar dentro de uma regra, e assim, os clubes teriam que se organizar. O fair play financeiro forçaria o Corinthians a sair dessa roda viva e se organizar. E o Corinthians, há alguns anos organizado, é um Corinthians muito mais forte do que esse. Claro. É um Corinthians que vai brigar para ser campeão, não para não ser rebaixado. E esse é o ponto que as pessoas não querem entender ou se recusam a entender. O São Paulo agora está dando um passo importante. Ainda está num processo de introdução do seu projeto de recuperação, né? Junto lá com duas empresas que estão dando esse suporte, né? E vai entrar aí num regime bem severo, de teto de gastos, porque ele vai ter que reduzir sua dívida. Se o São Paulo conseguir, a torcida vai ter que entender, o Casares vai ter que se comunicar muito bem com o torcedor, explicar, gente, nós estamos passando... É o seguinte, nós somos um cara que ganha... Imagina se o cara ganha 10 mil reais, mas ele tem uma dívida de, sei lá, 300 mil de dívida, ele ganha 10 mil. E esse cara, ele gasta uns 10 mil todo mês, às vezes até mais, aumenta a dívida. Esse é o São Paulo. Então ele vai fazer isso, você vai viver agora com 4 mil. E 6 você vai pagar. Por exemplo, estou falando número aleatório, não é que não seja esse percentual. Pô, mas eu vivo com 10, é apertado, vou viver com 4? Sim, você tem carro, vende. Você anda de Uber, de táxi, agora é ônibus e metrô. Você come em restaurante, vai comer em casa. Você compra muita roupa e tal, relógio e tal, não vai comprar mais, já tem muito aí, vai usar essa sua roupa até gastar. Sapato, é isso, férias, vai para casa da vovó. Não vai viajar para o exterior não, bonitão. Cartão de crédito aí, quebra, devolve para o banco, não usa mais. Perfeito. Você vai gastar, cartão de débito é o que você tem na sua conta. Não tem mais cartão de crédito, cancela seu cheque especial. Não usa mais, vai viver com 4. E o cara vai viver com 4. E assim você não deve para ninguém, né? Aí o que acontece? No caso do São Paulo, a grosso modo, é como se alguém pegasse e organizasse e você vai quitar essa dívida em algum tempo. Aí depois que esse cara quitar essa dívida, ele continua ganhando seus 10, 11, 12, vai ter um aumento até lá e tal. Aí ele vai poder gastar de novo esse dinheiro de uma forma organizada. A grosso modo é isso que o São Paulo vai tentar fazer, que foi o que o Flamengo fez. Também, né? Foi mais ou menos o que o Flamengo Palmeiras também. Palmeiras teve uma ajuda do Paulo Nobre, mas fez. Não foi só o Paulo Nobre botar o dinheiro. O Paulo Nobre colocou profissionais lá dentro para organizar o clube, para fazer uma gestão mais profissional. Eu sempre bato nessa tecla, porque assim, é a única maneira do futebol brasileiro ser realmente pujante. É aí que eu quero chegar. Eu gostaria de ver o Botafogo forte de uma outra forma. Porque o Botafogo, ele está ali. Enquanto o seu dono quiser investir, ok. No dia que ele não quiser, acabou. Como é que vai ser? Se amanhã, por alguma razão, ele não quiser mais investir ou não puder mais investir, como será? O que vai acontecer com o clube? Detalhe, o Botafogo é um dos clubes que já comprometeram 20% da sua arrecadação em venda de direitos de transmissão por 50 anos. O Botafogo vendeu. Nossa Senhora. Botafogo, Fluminense, Internacional, vários deles fizeram isso. Da Liga Forte Futebol. Exato. 50 anos fizeram. É brincadeira, né? Que é uma coisa bizarra, porque assim, para você entender, meu amigo, você que está acompanhando a gente, digamos que um clube ganha 100 milhões para vender direitos de transmissão do brasileiro por um período X.
Esses clubes venderam 20%. Então, 20 milhões eles não têm, só 80. Exemplo, se o Grêmio e o Inter negociarem amanhã 100 milhões para cada um, estou falando 100 milhões que é um número redondo. O Grêmio ganha 100, o Inter ganha 80. Por quanto tempo? 50 anos. Eles estão tentando reduzir o tempo e aí vão ter que devolver uma parte do dinheiro que o investidor já adiantou. Está tendo uma negociação para reduzir o tempo, né? De 50 49 anos. Botafogo e Fluminense, 20% menos. Flamengo vai ter o seu 100%. Então, assim, o Botafogo vendeu já. Então, tem uma série de coisas que, sabe, que esse debate, aí que está. Essa reação a esse comentário que eu fiz, e a reação odiosa, covarde de alguns, é ela que inibe esse debate também mais profundo, porque desinforma o torcedor, joga um torcedor contra o jornalista que faz esse tipo de comentário como se fosse uma coisa odiosa, e não é. E o resultado disso é o quê? Mais e mais pessoas da imprensa, essa é a minha interpretação, não que as pessoas não tenham conteúdo. Você fica meio inibido de falar sobre isso. Você vai falar para quê? Para ficar tomando porrada, para ser criticado, cancelado? É isso. E esse debate ele é importante para o futebol brasileiro. Achar que apenas as SAFs resolvem, o caso do Vasco tem para mostrar, né? E lá fora existem inúmeros casos de clubes que o Bordeaux tinha dono, né? Lá na França. O Bordeaux acabou, gente. Agora vai nascer de novo porque os clubes acabam sendo refundados na última divisão. O Bordeaux é um time grande da França, campeão francês, jogava Champions League até outro dia, né? Acabou, é só. Não existe mais. Francês, acho que em 2012, por aí, não faz tanto tempo. Não, acabou. Vários brasileiros passaram por lá. O Zidane começou lá, né? Sim. O Zidane começou lá. E, de repente, o clube não existe. Imagina assim, o seu clube não tem mais. É um clube relevante dentro de um país relevante que é o país vice-campeão do mundo. Só isso. Ô, Mauro, mas cancelado também, vírgula, né? Porque é aquilo que você estava falando aí. Eu não ligo para esse negócio de cancelado, não. Cancelado é um pinóia, Thiago. As pessoas talvez tenham receio, porque eu entendo. Mas acho que o debate tem que haver. Se quiser cancelar, vai cancelar a vovozinha. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Não, e é isso, pô. Não gosta de mim, não me acompanha. Vai procurar a tua turma. Fica em cima do muro, ninguém fala dele. O cara que fica em cima do muro, ninguém fala dele, porque a opinião dele não interessa de nada, porque todo mundo fala. Não, é isso. Vamos em frente.